Olha, se tem uma coisa difícil em mercado de alta, como está acontecendo em 2025, é encontrar alguma ação que ainda vale a pena a gente investir. Ou ações em queda, que é o que a gente quer. E uma dessas ações é a Klabinzinha, que cai aproximadamente 20% no ano. E é sobre ela e muito mais que eu quero tratar com você nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Antes, só um recadinho. Aqui na descrição eu vou deixar para você dois links. Um é uma planilha de simulador de aposentadoria, é de graça, e outro link é um grupo de WhatsApp, na verdade um canal no WhatsApp, onde eu vou trazer dicas sobre consultoria de investimento. Então só entre se você estiver interessado em consultoria financeira, não como cliente, mas como futuro profissional, se você já é, tá? Tá tudo aqui na descrição. E aí está o Ibovespa da massa. Pessoal zoava, né? Ibovespão. Olha aí, tá subindo hoje, 1,35, alta infinita, subindo 36%, batendo 37. Rapaz, 163 mil pontos, tá? No acumulado de 5 anos ainda é pouco, mas esse ano já compensou e muito. E o EWZ, que não é o Ibovespa em dólar, é só uma aproximação, porque o EWZ é um ETF que replica outro índice, tá? É o MSCI Brasil, não é o Ibovespa, mas é uma aproximação, subindo mais de 50%. E aí, nesse contexto de alta, começa a minguar, né? Pô, ano que vem, juro deve começar a cair. Eu tenho que fazer os meus aportes. E ainda quero aportar Brasil, né? Porque Brasil não tá caro em si. O índice preço-lucro do Ibovespa tá batendo 11x agora, ainda abaixo da média histórica de 12x. Então ainda tá legal. Mas eu quero encontrar algo que caiu. E aí temos a Klabin, que está subindo agora, mas no ano a queda é de 20%. E aqui eu já quero desmistificar um mito sobre a Klabin. Ah, não dá retorno essa bagaça. Olha, primeiro, você tem que lembrar o seguinte. Especialmente empresas mais cíclicas, como Klabin, Suzano, Vale, Petrobras e companhia. Nesse tipo de empresa, tem que tomar cuidado com a janela de tempo que você está fazendo qualquer tipo de análise ou comparação, porque são cíclicas, muito cíclicas, de tal modo que em determinada janela de tempo você vai ter um retorno espetacular, em outra, nem tanto. Nos últimos 5 anos, em Klabin, o retorno foi o quê? Foi negativo. Nem houve retorno pensando só em cotação, tá? Aqui não considera reinvestimento de dividendos. Então o cara fala, meu amigo, isso aqui é ridículo. A pessoa amargou perda em 5 anos, enquanto o Ibovespa subiu mais de 30 só nesse ano? Não faz sentido. Então, é a janela de tempo. Vamos pegar o máximo aqui. O máximo do gráfico aqui do Google, ele vai pegar para você desde 2006. Veja que ainda é pouco, né? 260% em quase 20 anos é muito pouco, muito pouquinho. Sob essa perspectiva, deu 7% ao ano. O cara fala, ah, ridículo, né? Então, aí é que está. Você precisa considerar os melhores momentos de compra, empresa mais cíclica. Se a pessoa deixou para fazer um grande aporte aqui, tá vendo? Crise 2008, e essa pessoa acumulou no momento estratégico e depois parou de comprar, que é o melhor a se fazer. Ó, nessa janela de tempo ela conseguiu mais de 600%. E aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de 6 anos. Ou vamos pegar até aqui, ó, até 2021, 700 e poucos por cento. Fora os dividendos reinvestidos, que facilmente faria com que você tivesse um retorno de 900%. E aí a gente está falando de 2009 a 2021. A gente está falando de aproximadamente 11 anos. Então imagine você conseguir 850% em 11 anos. Você conseguiu 23% ao ano. Então veja que a janela de tempo muda tudo e comprar nos melhores momentos, especialmente esse tipo de empresa, muda o jogo. Então não é verdade que a Klabin não entregou o retorno. É verdade que quem comprou errado teve um retorno muito baixo. Teve um retorno muito baixo, de apenas 7%, mais os dividendos próximo de 10%. Realmente, muito baixo. Mas por quê? Comprou errado. E empresa mais cíclica, não tem problema você vender no topo. É até recomendável para você depois fazer aportes novamente em momentos mais estratégicos. Até porque existem outras empresas que muitas vezes não são cíclicas, que são a nossa prioridade de aportes, e aí, por conta de custo-oportunidade, você conseguindo vender essas ações com um grande lucro, você consegue comprar essas outras. Mas veja, aqui acabou o mito. Não é assim que funciona. Sempre pensa sobre outra perspectiva. Você fala, então quer dizer, ó, como ela não subiu, tá caindo nesse ano, pode ser uma oportunidade de contrária investing, de aproveitar essa queda. Porque veja, a pessoa que comprou aqui é porque a ação estava caindo e percebeu isso. Por isso ela obteve um retorno excepcional. Então, essa é a mentalidade que você precisa desenvolver. E por que Klabin, afinal de contas, está caindo 20% no ano, mesmo com a alta do Ibovespa? Primeiro, o dólar. O dólar está caindo quanto? 16. Dólar em queda diminui
a receita da Klabin. A Klabin é uma exportadora, ela exporta celulose e com um câmbio, uma taxa cambial mais baixa, com um dólar enfraquecido frente ao real, o mercado acaba precificando a Klabin de maneira inferior. Então, dólar em queda, é um primeiro fator. Tanto assim que no ano passado, a Klabin chegou dezembro, ó, vou pegar aqui, ó, ela estava R$ 4, né? E subiu mais de 12%. E aí derreteu em virtude da queda do dólar. E o dólar ano passado subiu. Mas há outro detalhe, que essa celulose que não para de cair. Desse topo aqui de 2022, caiu praticamente 50%. E tá aí barata, a celulose tá barata, tá aqui no fundão. No fundão. E vamos lembrar o seguinte: minério de ferro deu uma recuperada, petróleo deu uma segurada e a celulose está aqui, ó, ainda em tendência de queda. Só que tem um detalhe: apesar dessa queda, a Klabin conseguiu segurar o seu resultado, o que é um diferencial. Você tem dólar caindo, você tem celulose caindo, e a empresa ainda segurou o resultado. É o que a gente vai ver na sequência. E aí eu já quero deixar claro o seguinte: por mais que a Klabin 11 tenha maior liquidez, eu evitaria a compra dessa classe. Por quê? De acordo com o entendimento da Receita Federal, contido no manual do Revar, que é aquele aplicativo para calcular imposto a pagar gratuito da Receita, as units não são consideradas ações e, por conta disso, elas não se beneficiam da isenção quando você faz vendas em operações normais até R$ 20.000 no único mês. Então não se beneficia disso, não tem essa isenção com unit de visão. Sendo assim, por mais que haja essa liquidez maior, e liquidez é importantíssima, para de ignorar a liquidez, porque parece que é bobeira a liquidez. Cara, na hora de você entrar num papel, a liquidez não importa, né? Porque eu tô comprando. Mas na hora de sair, mas eu não quero sair. Você não quer agora, é igual casamento. Você não pretende se divorciar. Mas se tiver que acontecer, você está agindo como se a vida fosse previsível. Não é assim. O que você tem de intenção agora não significa que vai se concretizar. A vida é imprevisível. Só seja cauteloso e menos arrogante. Só isso. Mas apesar disso, o efeito tributário de não poder se beneficiar dessa isenção é pior porque a liquidez da preferencial não é tão baixa assim. Eu vou pegar aqui, ó, no Investidor 10, você clica em empresa e traz pra gente aqui, ó, 14, 15 milhões. Não é aquela coisa de 1 milhãozinho, que aí é um saco. Aí é complicado. A 11, quase 70 milhões. Então eu fico a 4. Já que a 4, ela tem uma liquidez ok, ela tem 100% de tag along, dividendo igual da ordinária. Então, perfeito, perfeito. E para de só olhar para PL. 12 vezes lucro é muito caro. Primeiro que empresa cíclica, PL alto pode ser um bom sinal de compra. Já falei em diversas oportunidades o porquê. Porque se a empresa é cíclica, o PL está alto porque está na baixa. O que está na baixa? A ação, por causa do P, que está esticando o PL, e o L, que é o lucro por ação, também está na baixa. E a baixa é o melhor momento para comprar. E o L está na baixa por quê? Seja porque a empresa está com uma alta dívida, geralmente isso acontece quando o juro está muito alto, é o que a gente vive hoje no Brasil, ou porque o preço da commodity está baixo, é o que está acontecendo com a celulose hoje, ou o dólar, que beneficia as receitas, parcialmente as receitas da Klabin, também caindo. Presta atenção nisso. Sendo o quê? A Klabin é uma empresa de família. Então, veja, nas ações ordinárias, que é o que te dá o controle de uma empresa. 52% está aqui, ó, Klabin Irmãos SA, família Klabin. Empresa de dono. Empresa de dono é empresa que o pessoal quer fazer funcionar. Tem aquela coisa, tem aquela garra do dono. Então isso é positivo, isso é legal. Não é determinante para se investir, claro, mas é bacana. A BlackRock tem aí um pouco de ordinária, no total quase 5% de participação. Isso não quer dizer muita coisa. BlackRock compra qualquer coisa. Temos ainda aqui outros, né, que é o Free Float, mais de 60%. Então, assim, tem assim uma liquidez muito boa. O capital está bem pulverizado em relação às preferenciais, que é ordinário, o controle está aqui, sendo exercido pela família Klabin. E uma dúvida que eu recebo é o seguinte: Luan, esse dividendo da Klabin não é baixo? Vamos até pegar aqui o histórico. Histórico, 4%. Não é muito baixo, não? É que é uma empresa que foca mais em crescimento, né? Não dá pra ficar esperando, ainda mais pelo fato de ser cíclica. E aí vem a pergunta para mim: mas não tem chance disso aqui melhorar? O que acontece? Na política de dividendos oficial da Klabin, ela traz que o dividendo obrigatório é 25% do lucro líquido. Normal, isso aqui pode até cair, como fez a Vulcabras, para 1% a fim de evitar a tributação dos dividendos. Ainda mais os controladores que possuem 50%, 52% aqui da Klabin. Você acha que isso não poderia acontecer? Mas aí, a política que de fato está sendo aplicada, não é aquela do estatuto ali, pro forma, a que está sendo aplicada é essa aqui. Presta atenção. Política anterior, a empresa pagava entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Esse era o alvo de pagamento de proventos da Klabin. Agora, está entre 10 a 20. E o que é o EBITDA?
O EBITDA é uma sigla em inglês para resumir o lucro que a empresa mostra lá no seu demonstrativo de resultado, antes de você descontar o seguinte, antes de descontar, juros que a empresa paga da dívida, antes de descontar os impostos que ela paga sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e antes de descontar ainda depreciação dos seus ativos fixos e a amortização dos ativos intangíveis. É isso. Então, o lucro operacional, uma aproximação. Esse seria o EBITDA. E aí fica diferente lá da política oficial de 25% sobre o lucro líquido, que é quando você já descontou tudo isso aí. Então, é diferente a base de cálculo. A base aqui é maior, muito maior, né? 20% do EBITDA é algo maior que 25% do lucro líquido, porque no lucro líquido eu já descontei tudo isso. Então aqui é até melhor, né? É até melhor. Então, se fosse só 25% do lucro líquido, o dividend yield seria ainda inferior. Mas ainda assim, teve uma piora, que estava em 25%. O pessoal fica falando, e aí? Então, cara, o problema é que o endividamento da Klabin acabou subindo no período e agora a intenção da empresa é reduzir esse endividamento. Então, se eu quero reduzir a dívida, eu preciso antecipar pagamento de dívida. Eu tenho que amortizar mais. E aí eu não posso distribuir tanto dividendo, porque se eu distribuir muito dividendo, não sobra tanta grana para eu poder fazer isso aí, de redução de alavancagem financeira. E hoje, o momento da Klabin é de busca pela redução da alavancagem financeira, mais um menor volume de investimentos. Então, ela não quer investir tanto hoje. Esse é o momento atual da Klabin. Então, no futuro, quando ela conseguir equalizar tudo isso, reduzir a alavancagem e continuar não encontrando oportunidades boas de investimento, ela vai poder distribuir mais dividendo. Mas aí vem essa tributação que vai dificultar. Vai dificultar porque os controladores não querem ser tributados. Ninguém quer. Então, por hora, eu não contaria muito com essa hipótese. Pelo menos não no curto e talvez no médio prazo. E mais um detalhe aqui para você, mostrando como a empresa é focada em crescimento. Eu vou aqui em contábil na Klabin e você vai notar o seguinte, que a Klabin saiu de uma receita de 5 bilhões, vou até pegar um prazo mais longo. Em 2009, uma receita de 1,5 bilhão. Em 2015, uma receita de quase 6 bilhões. E hoje a receita supera 20, com o dólar em queda, supera 20. Mesma receita de 2022, quando a empresa estava vendendo celulose num preço alto. Então olha isso aqui, olha essa receita. Cara, você tem noção que saiu, vamos pegar 2015, saiu de, vou arredondar para 5,7 para 20 bilhões, ou 21, que ela tem capacidade de chegar nesse patamar. Na prática, a gente teve o que aqui, ó, saindo de 7 para 21? Um crescimento de 200% na receita líquida. Isso em 10 anos. Ou seja, a receita cresceu 11,6% ao ano de taxa composta. Praticamente 12% ao ano, mesmo com os ciclos do mercado. Cara, isso aqui é extremamente difícil de ser feito, porque a empresa é de qualidade. E se a gente puxa para 2009, receita 1.600 a gente está falando de uma manutenção dessa taxa de 11. Então veja que a Klabin consegue crescer a sua receita a uma taxa de 11% ao ano aproximadamente. Tem consistência. Por outro lado, como o lucro oscila muito, tá vendo aqui? O mercado acaba batendo papel, mas com esse tamanho de receita e a empresa conseguindo recuperar o seu lucro líquido, veja só, a 21 bi de receita, ela conseguiu um lucro quando a celulose estava em alta de quase 5 bilhões aqui, ó. Ou seja, ela dobraria o lucro líquido. Então, facilmente, ela poderia dobrar de preço. Ir a 5 reais, por exemplo. Não estou dando call aqui, não é nenhuma recomendação, mas estou falando, olha, parece que há uma certa assimetria advinda dessa desconfiança da Klabin, que cresce receita e não paga tanto dividendo, tem uma alta dívida. Por outro lado, cresce receita consistentemente, conseguiu manter uma receita a 20 bilhões mesmo com celulose em baixa, mesmo com dólar em queda, e tudo isso aí parece que o mercado está ignorando, com a ação caindo 20% no ano. E o que aconteceu aqui, em linhas gerais, com o último resultado trimestral, que conta a história da empresa nesse momento pra gente? Primeiro, a alavancagem, teve redução de 0,3. Parece pouco, mas isso aí vai fazendo a diferença, ainda mais com o juro alto hoje que a gente tem no Brasil. Alavancagem em dólar de 3,6 vezes EBITDA. Ah, mas eu quero ver a alavancagem em reais. Em reais, caiu para 3,3, sendo que no ano passado estava 4,1. Então, olha só que interessante. Reduziu dívida, que é o que a gente quer. Então, a gestão está cumprindo com o seu objetivo de redução de dívida. Isso está acontecendo. Receita líquida cresceu, cara. Mas você vai me perguntar, Luan, como que cresceu? Como que é possível crescer com a celulose em queda? Então, a empresa hoje, ela não depende só da celulose ou majoritariamente da celulose, não. A receita está bem equilibrada, tem um mix de receita que ajuda a empresa a passar por momentos de adversidade. E aí você vai notar aqui, que em celulose teve um crescimento só de 1% em relação ao segundo tri, mas em relação aqui, em relação ao terceiro tri de 2024, teve um crescimento forte no mercado interno, aqui, percentual de volume de vendas. Papéis 10%,
embalagens 8%. Ou seja, a empresa está vendendo mais. Porque o que é a receita líquida? É volume vezes preço. Se eu tenho um aumento de preço mais baixo em alguns componentes, mas eu tenho um volume muito alto, que é o que a Klabin está mostrando para a gente, um volume muito alto, ela consegue crescer receita no ano, 3%, tá aí, ó. E no anualizado, até agora, 8%. Ela está ganhando em volume, ou seja, os investimentos que demandaram muito dinheiro da empresa e alavancagem financeira alta estão dando frutos, fazendo com que a empresa consiga crescer receita líquida em momento de fraqueza da celulose, até porque ela destinou investimentos para outras frentes, como papéis e embalagem. E os investimentos, né? Porque a promessa é, vão reduzir a alavancagem e reduzir capex, investimentos. De fato, eles reduziram 15%. Isso de um trimestre para outro, ó, do terceiro trimestre de 2025 para o segundo trimestre de 2025. Se a gente pegar na comparação de um período a período, foi menos 28%. E no ano, menos 29%. Então está acontecendo. A empresa está cumprindo com o que ela falou, reduzindo drasticamente investimentos, conseguiram reduzir dívida, aumentou o volume e isso está se refletindo no crescimento da receita líquida, mesmo com a celulose em queda. Cara, resultado bom, dentro do possível. A empresa beneficiou, por exemplo, da demanda em embalagens, ela conseguiu equilibrar a receita nisso aqui. Então esse mix possibilita que ela faça o seguinte, ó, esse é um ano que a celulose está fraca, ou esses anos aí tá fraca, o dólar caiu. Vamos aproveitar para direcionar mais esforços de vendas em embalagem, que o preço está até subindo ou se mantendo estável? Perfeito, vamos fazer isso. A empresa tem um know-how, tem um histórico que a permite, tem um conhecimento que a permite fazer esse tipo de operação flexível, equilibrando a receita. E até cresceu, né, cara? Teve crescimento. Olha só. E não só embalagens, papéis, negócio forte na Klabin, teve crescimento. E celulose, a demanda por fibras na Europa se manteve estável. Então, o fato dela ser exportadora e ter aí inúmeros clientes também ajuda a empresa a capturar as melhores oportunidades. E olha só como o volume de produção de celulose cresceu fortemente. Fibra curta, 35%. Fibra longa, fluff. Fluff é aquela celulose utilizada, por exemplo, em absorventes, esse tipo de coisa. Cresceu bastante, cara. 8% no ano. E com isso, o volume de vendas cresceu 1% no ano. Fibra longa e curta, 11%. Papel cartão teve queda e embalagens teve alta. E quanto à receita líquida, isso aqui é importante para você ver a dependência da empresa em cada vertical de negócio. Celulose, 27% da receita. Então veja, ela não depende mais tanto. Embalagens, foi o foco aqui, ó, quase 40%. E olha só o equilíbrio entre mercado interno e externo. Mercado interno, 65%, externo 35%. Então veja que a empresa, apesar de um dólar mais baixo, ela consegue, equilibrando a sua receita, não ficar tão dependente do dólar, tem esse equilíbrio entre mercado interno e externo. E a geração de caixa, o EBITDA que a gente viu ali, que é usado tanto para o dividendo quanto para medir o endividamento da empresa. O EBITDA ajustado cresceu também, ó, 9%. Então olha só que interessante, cresceu receita 8, cresceu EBITDA 9. Então, bom, né? Endividamento decresceu, como a gente viu ali no começo. Prazo médio da dívida, 86 meses. Tem um prazo longo aí. Custo em moeda estrangeira, parte da dívida em dólar, né? Dólar mais 5,3% ao ano, mais baixo do que o ano passado. O problema é o custo em moeda local, né? No ano passado estava 8,8, subiu para 12,6. Então, Selic caindo vai ajudar bastante a Klabin, vai ajudar muito. O custo médio da dívida da empresa, ó, o médio é esse aqui, ó. Considerando principalmente a moeda estrangeira, que é o principal componente. Então, aqui vai outro detalhe para você. Sim, a Selic vai ajudar, caindo, mas como a maior parte da dívida da Klabin está em moeda estrangeira, o dólar em alta também pode prejudicar a dívida da empresa. Por isso que ela faz hedge, ela faz proteção. E aí vai da qualidade da gestão financeira, de conseguir se proteger de uma alta muito forte do dólar, na dívida. Por isso que ela está focada em redução da alavancagem, é muito importante isso. Mas o custo médio, considerando moeda local, moeda estrangeira, é dólar mais 5,3. É uma dívida barata, viu? Uma dívida bem barata. Várias empresas têm dólar mais 6 aí de custo médio. E só mais um detalhe, como a Selic é importante aqui, na parte da dívida em reais, 93% é CDI, que acompanha a Selic. Só mais esse detalhe aqui para você. E aí tem o resultado financeiro, né? Que compara a marcação a mercado, compara a despesa com juros, quanto que eu ganho de receita financeira, tudo entra aqui, que não é o operacional da Klabin. E o resultado foi negativo, então um prejuízo financeiro de 670 milhões, mas no terceiro trimestre de 2024 foi de 403. No ano alisado, que é o que realmente importa, teve um crescimento do prejuízo só de 4%. Nada assim gritante. A queda do dólar contribui para isso aqui, além da elevação da taxa Selic, que atinge o CDI e aumenta o custo da dívida da Klabin, que está ali
em reais. E o ROIC da Klabin tá aqui, ó, 11,4%. Até subiu em relação ao ano passado, viu? Até subiu, melhorou o retorno. Mesmo assim, a ação caiu 20%. Ah, Luan, mas espera aí. Se o ROIC é só 11,4%, ela não está conseguindo gerar valor, né? Não está conseguindo, porque eu vi que o custo da dívida ali, CDI é 12 alguma coisa? É, mas só da parte em reais. O custo médio tá dólar mais o quê? Mais 5,3. Se o dólar, por exemplo, não subir, se manter estável, agora nesse ano até caiu, mas se mantiver estável, ou subir, em linha com o IPCA, vamos colocar aqui, IPCA. Então o IPCA seria uns 5% mais 5,3 da taxa real do dólar. A gente está falando de 10,3. O ROIC é 11,4, não está gerando valor. Tem essa diferença. Mas é claro que tem que tomar cuidado. É gestão financeira pura aqui. Outro detalhe sobre a empresa, no que toca aqui ao free float, que são aqueles 60 e tantos por cento que estão aí negociados na bolsa de valores, 56% é capital estrangeiro e 44% capital nacional. E nisso nós temos aí 56% pessoa jurídica estrangeira, 15% pessoa jurídica nacional e 28% é pessoa física. Tem bastante interesse da pessoa física em Klabin. E o último dividendo anunciado, 318 milhões, mas não vai ser grande coisa. Klabin pode distribuir algo extraordinário prevendo aí uma fuga da tributação dos dividendos? Até pode. Só que a Klabin não tem tanto espaço para isso, porque a dívida é alta, né? Ela está alta nesse momento. Então você pode vir aqui no balanço patrimonial para dar uma olhada, especialmente em disponibilidade de caixa. Ela tem 8,9 bilhões, então aumentou essa disponibilidade. Tem um caixa bom aí, só que a dívida é bem alta, como eu falei, e ela quer reduzir a dívida. E aqui no patrimônio líquido, ela tem 3,6 bilhões de reserva de lucro. O que ela poderia? Ela poderia distribuir isso aqui tirando do caixa ali. 3 bi, algo assim. Seria muito dinheiro, né? Seria muito dinheiro. Se ela distribuísse 3 bi de lucro, considerando que o EBITDA de 2024 foi praticamente o dobro disso, a gente estaria falando de 50% do EBITDA. Ou seja, ela dobraria o payout excepcionalmente, que é de no máximo ali 20% do EBITDA nesse momento. Então ela na prática dobraria o dividendo de um ano, ou algo próximo disso. Aqui é só uma especulação. Então se, vamos pegar aí ano passado, 27 centavos, nesse ano pode pagar mais um pouco no trimestre, uns 20 centavos, seria uns 40 centavos, superaria até 2022. Uns 40 centavos, na cotação atual de 3,62, daria 11% de yield. Mas não conte com isso e, sinceramente, é até melhor ela não fazer isso. Ela continuar com esse plano que a gente está vendo que está funcionando de redução da dívida junto de uma redução de investimentos. Perfeito? E sobre a Klabin, eu fiz um recente movimento na minha carteira de investimentos que eu mostrei em vídeo na comunidade Formação Bira Invest, que é aqui a minha comunidade, onde o seguinte, tudo que está aos membros do YouTube, tudo está aqui dentro. Então, se você quiser cancelar a assinatura do YouTube e vir para cá, será muito bem-vindo e não vai perder nada. Na verdade, você vai ganhar muito mais. Por quê? Porque além de ter todos os conteúdos de membros, você ainda tem acesso a diversos materiais complementares, você tem acesso aos anualistas, a minha planilha de valor intrínseco das ações, que não é Bazin, e aqui eu tenho o valor intrínseco da Klabin hoje e de várias outras empresas, só as melhores empresas da bolsa, aquelas que eu acompanho e aquelas que estão na minha carteira de investimentos, onde você acompanha também. Todos os movimentos que eu faço na minha carteira, eu publico aqui na comunidade. Relatório de análise de ações, tanto de resultados trimestrais quanto relatório completo das melhores empresas da bolsa, relatórios de fundos imobiliários e ainda o meu treinamento Formação Mirai Investing, a minha formação completa para os investidores brasileiros. Então teste por 7 dias grátis a minha comunidade, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. São menos de R$ 2 por dia e você vai estar investindo no seu futuro financeiro. Além disso, quem for assinante aqui da comunidade FMI vai ter corretagem zero na EQI Investimentos. De novo, link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu tratei de algumas limitações hoje existentes a respeito do método Bazin do preço teto. Confere lá.